Graça e paz em nome de Jesus. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Fernando Siqueira e mais uma vez estou aqui para participar do Apacentar, esse ano de 2021. E eu estou muito feliz, eu quero agradecer a Deus e agradecer também a toda a Igreja Batista, aí a primeira Igreja Batista de Taubaté, pelo convite, por esse tempo tão precioso que a gente pode compartilhar algum tema, e esse tema específico para falar o coração das pessoas que estão passando por essa situação. Bom, o tema geral é vencendo o medo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o medo da perda. É isso mesmo, a gente vai falar nesse tempo que a gente tem, um pouco tempo que a gente tem, mas vamos tentar falar um pouquinho sobre essa situação que é o medo da perda. Eu quero começar falando para você sobre, primeiro a gente entender o que é perda, né? Perda, se a gente vai para o dicionário, ele vai dizer o seguinte, que a perda, ela é um ato ou efeito de perder alguma coisa. E é um fato de deixar de possuir ou de ter algo. Anotei mais algumas coisinhas aqui que são importantes, que perda faz parte da vida humana. E todos temos perdas. E também com elas vêm as frustrações, as decepções, as situações que a gente passa. Agora, uma coisa importante saber é, quem é que gosta de perder alguma coisa, né? Ninguém gosta de perder nada, mas nada, nem de que o time de futebol perca lá o jogo. Ninguém quer perder nem uma caneta. Ah, perdi uma caneta porque ela era de estimação. Ela não tinha valor nenhum, mas ela era uma caneta de estimação. E pensando nisso, a gente vai meditar alguns textos da Palavra de Deus, falando nessa situação sobre a perda. E tem mais, que quando a gente pensa em perda, ela tem um sentido tão profundo no nosso coração, porque ela vem trazendo uma sequência de situações. Primeiro, quando a gente fala em perda, a gente pensa em ausência. Quando a gente fala em perda, a gente pensa em prejuízo. Quando a gente fala em perda, a gente pensa em privação ou o ato de não vencer. E o medo é uma coisa que muitas vezes paralisa a gente. Medo é algo natural e faz parte da vida do homem. E muitas situações nessa vida nos provocam temores e, na maioria, situações que ocorrem no dia a dia. Você já parou para pensar, você já parou para meditar numa situação interessante, que muitas das coisas que nós temos medo de perder, elas não acontecem, mas elas trazem sobre a nossa vida uma situação de paralisia, que impede muitas vezes a gente de ser a pessoa que nós fomos criados para ser. E aí a gente acaba se perdendo na história do caminho. Do que é que eu tenho medo? Primeiro eu quero entender que na Bíblia, entre não temas, não tenha medo, não te assustes, não se atemorize, encontramos as variantes de não temer 365 vezes, ou seja, é uma para cada ano. Por isso que a gente afirma, e Deus afirma e coloca sobre a nossa vida, o nosso coração, não tenha medo. E a gente continua tendo medo de perder, ainda mais nessa situação que a gente está vivendo, nesta situação de 2 anos para cá, situação de pandemia, onde muitas pessoas têm perdido familiares, onde muitas pessoas têm perdido o seu emprego, a sua renda, o seu trabalho e muitas outras coisas que vêm acarretadas diante disso. Então, se eu perco o meu trabalho, imagina só a bola de neve. Eu perco o meu trabalho, eu perco o meu sustento, eu perco, quem sabe, eu diminuo a minha quantidade de poder aquisitivo, aí eu vou comprar menos, eu vou comer menos, eu perco a minha moral, porque eu acabo deixando de pagar ali, quem sabe, algo, eu deixo de honrar uma prestação, uma situação que eu fiz, aí eu não conseguindo pagar a prestação do carro, eu tenho que devolver aquele carro para o banco. Então, por trás de tudo isso, vem uma turbulência, vem aí um redemoinho de situações que fazem com que a gente tenha medo de perder. Então, por trás de tudo isso,
isso nos leva a uma insegurança, isso nos leva a momentos de instabilidade emocional. Agora, tem uma pesquisa que foi divulgada agora, nesse ano, está fresquinha ainda, foi em abril, que perguntou aí para muitas pessoas no estado de São Paulo, essa pesquisa é no estado de São Paulo, e perguntou assim para as pessoas: o que você tem medo de perder? E a minha pergunta para você é: do que nós temos medo de perder? Então, nessa pesquisa, as pessoas colocaram assim: bom, primeira coisa, eu tenho medo de morrer. A segunda coisa, eu tenho medo de uma situação financeira adversa. Eu tenho medo da doença. Eu vou listar para vocês aquelas que estão no topo da lista. Eu tenho medo de violência, de uma bala perdida, perder alguém que eu gosto muito. Eu tenho medo de sofrer, eu tenho medo de ser infeliz, de ter uma decepção com aquela pessoa que eu me relaciono. Eu tenho medo de um acidente de trânsito. Eu tenho medo de chuva, tempestade, escuro, animais e, por último, as pessoas relataram assim: eu tenho medo de ir para o inferno. São os maiores medos que foram listados dentro dessa pesquisa. Então, para você ter ideia, esses são os maiores medos que circulam aí no meio das pessoas, que pairam sobre o nosso coração. Mas também, pensando nesse tempo que a gente está vivendo, tempo de pandemia, qual é a atual esperança para a população no meio dessa pandemia? Então, está todo mundo emocionado e crendo e acreditando que a vacina, que a vacinação feita aí por uma grande maioria das pessoas, ela vai nos levar ao distanciamento da pandemia, ou seja, as coisas vão voltar quase ao normal, ou seja, um novo normal. Então está todo mundo dizendo assim: puxa, no país A, no país B, lá nos Estados Unidos, na Europa, os países que já vacinaram 80% das pessoas, já está abrindo tudo, diminuiu o número de infectados, está diminuindo o número de mortes. Então a vacina é a grande esperança das pessoas para esse tempo de pandemia. E eu quero refletir com você, fazendo uma alusão à vacina. Qual é a vacina nesse tempo que a gente está vivendo, para o nosso coração, para a nossa vida, para o medo da perda? Qual é a vacina que a gente tem que tomar para poder caminhar tranquilamente, ou seja, melhorar nossa condição de vida? A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que a primeira vacina que a gente tem que tomar é a vacina para o medo do amor. É isso mesmo. Como é que é isso, pastor? Que negócio é esse de medo do amor? A gente está vivendo um tempo em que a gente está sendo assim, levado a uma condição de esfriamento. A gente tem amado pouco, a gente tem se relacionado pouco até pelo distanciamento. Esse distanciamento está fazendo com que a gente fique longe um do outro. E aí, quando a gente olha para Deus e as nossas necessidades, a gente começa a entender assim: puxa, parece que Deus nos abandonou. Parece que eu estou vivendo uma situação de abandono. E aí eu faço comparações de abandono com as pessoas que estão à minha volta. Por exemplo, aqueles que foram abandonados emocionalmente pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos pais, que trazem uma carga emocional nesse tempo que a gente está vivendo, dizendo assim: também, olha, eu vivo já uma vida de abandono, porque Deus nesse tempo não ia abandonar. E aí eu quero compartilhar com você o texto que está em 1 João capítulo 4, no verso 18, que vai dizer que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Porque se estivermos firmados no seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nós temos a certeza de ser amados. Então a primeira coisa, eu tenho que acreditar que existe um Deus todo-poderoso, acima de tudo e todas as coisas que a gente está vivendo e passando, que me ama. Então a primeira vacina é: Deus me ama, eu tenho que ter essa certeza. Primeiro, eu tenho que ter essa certeza para que eu possa ter um relacionamento vivo e verdadeiro com esse Deus. Então qual é a vacina para esse tempo?
é entender que Deus me ama acima de tudo e todas as coisas, apesar da situação que eu estou passando. A primeira vacina, porque isso vai lançar fora aquele medo que eu carrego no meu coração. As pessoas nesse tempo que a gente está vivendo, têm medo de tudo, tem ou não tem? Ah, saiu na porta, nossa, que medo! Medo do trânsito, medo do assalto, medo da vida, medo da morte, medo disso, medo daquilo. Então a gente está vivendo dias inconstantes, e isso tem causado mal. O que faz mal o medo para o nosso coração e para a nossa vida? Primeiro, se eu tenho medo de perder, eu estou sempre vivendo dentro de uma ansiedade constante. Estou vivendo sempre dentro de uma situação em que não é confortável. Eu não durmo direito, eu não vivo direito, eu não penso direito, tudo é inconstante. A segunda coisa que eu quero pensar junto com você, nesse medo da inconstância da vida, é que a segunda vacina que eu tenho que tomar é a vacina para o medo do amanhã. Quantos estão pensando hoje, já no dia, como será o amanhã? Como é que vai ser? Puxa, e aí, como é que vai ser a minha vida? Que situação é essa que eu estou vivendo? Meu Deus, eu já fico paralisado hoje, eu já entro em pânico hoje, pelo dia de amanhã. E a palavra de Deus vai dizer que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Lá em Filipenses capítulo 4, no verso 6 e 7, na vacina contra a ansiedade, é a palavra de Deus, ela diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Está em Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo aquela igreja que estava vivendo um tempo de ansiedade, o capítulo 4, no verso 6 e no verso 7. Mas também no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus orientando aquele povo, ele dizia assim: gente, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes que vocês andem ansiosos, olhem a sua volta, olhem os lírios do campo, olhem os animais, olhem essa situação toda que a gente está vivendo. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a pergunta é: se o Senhor alimenta os animais que não pescam e não caçam, quanto mais a você. Esse é o nosso motivo maior. E aí que eu vou buscar força, energia e mudança de vida e de situação, para que eu possa continuar vivendo com a confiança no Senhor, e aí afastando o mal, o medo que tanto faz e prejudica a minha vida. Então, a segunda coisa dentro da palavra de Deus, que a gente usa agora como uma vacina, é se precaver do medo de amanhã. Não é assim? Tem gente que está preocupada tanto com o dia de amanhã, que esquece de viver o hoje, que esquece de viver o presente, as coisas que a gente está vivenciando nesse tempo. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você, é que nesse tempo, as pessoas têm medo de uma situação, de serem abandonadas. E a terceira vacina para o medo é o medo da solidão. E na palavra de Deus a gente vai encontrar tanta coisa sobre isso. O salmista no Salmo 118, no verso 6, ele vai dizer assim: o Senhor está comigo, não temerei. Eu tenho que confiar. Lembra do o primeiro passo dessa vacinação? Ou seja, dessa imunização contra o medo de perder algo, medo da perda, é o amor, é saber que eu sou amado por Deus, é ter um relacionamento vivo e verdadeiro com Ele. E aí, no segundo, eu não tenho medo do amanhã, e no terceiro agora, eu não tenho medo da solidão, porque o Senhor está comigo, eu não temerei. Em Deuteronômio capítulo 31, no verso 8, o Senhor se manifesta poderosamente, e aí o escritor do livro, Moisés, ele vai dizer assim, que Ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não desanime. E muitas vezes nós andamos cabisbaixos, desanimados, achando que já fomos derrotados e que estamos sozinhos nessa guerra e nessa batalha. Querido, não tenha medo. O Senhor é contigo por onde quer que andares. O Senhor está comigo,
não temerei, diz o salmista no Salmo 118, lá no verso de número 6. Então, o terceiro passo que eu tenho que dar nessa situação, para que eu lance fora todo o medo, é a vacina para o medo da solidão. Porque muitas vezes nós vamos achar que nesse tempo nós fomos abandonados e nós estamos isolados vivenciando isso. A quarta coisa que eu quero compartilhar com você, ou seja, é a receita da vacina, no quarto ponto, é a vacina contra o medo que assombra a tanta gente. As pessoas têm medo de perder a própria vida, as pessoas têm medo que alguém da nossa casa, da nossa família, seja levado. E aí, eu vou para o Salmo 23. O Salmo 23, alguém pode perguntar assim, olha pastor, o Salmo 23 é o salmo mais comum. Será que tem alguma coisa para mim? Porque todo mundo, em toda a religião, em todo o tempo que eu ando para lá e para cá, está escrito num carro lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí eu entro no escritório, tem o Senhor é meu pastor, eu vou na igreja A, B ou C, seja evangélico ou não, tem o Salmo 23. Mas o Salmo 23, se você parar para pensar, e não só pensar, mas para meditar, você vai encontrar no verso 4 uma palavra poderosa que vai de encontro ao nosso coração, que traz conforto, que traz consolo. É a vacina contra o medo da morte. Porque ele diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ou seja, em outra versão ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, eles me consolam, eles me confortam. E muitas das pessoas que nós conversamos nesse tempo, e quantas notícias a gente tem ouvido de pessoas que perderam seus familiares, outros que chegaram ao ponto de quase perderem a própria vida. Eles nos contam, olha, eu estava com medo tremendo, mas de repente me veio à mente, veio ao coração o Salmo 23, e especialmente o verso 4, dizendo, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, eu não vou temer, porque o Senhor é comigo. Quando a gente começa a pensar que em todo tempo, em todas as lutas, em toda a nossa trajetória de vida, o Senhor é conosco, tenha certeza que esse medo de perder a própria vida ou perder alguém que nós amamos, ele é abandonado imediatamente, porque o amor de Deus sobre a nossa vida, a companhia, Ele caminhando conosco, nós somos confortados e consolados pela sua doce e santa presença. Isso é importante, a gente tem que pensar nisso, eu não estou sozinho. E aí são as maneiras, os métodos que nós temos de imunizar a nossa mente, o nosso coração, de trazer conforto para a nossa alma. E não ficar desesperado. Sabe o que acontece? É que a gente ouve muitas notícias, é que a gente para pouco para meditar na palavra de Deus, que a gente para pouco para ter um relacionamento com Deus através da oração. A gente busca muito pouco Deus em tudo isso. A quinta dica para você, ou seja, para a imunização, a quinta vacina contra o medo, é contra o medo da perda da vida. A gente falou agora, né? O medo da morte, o medo de perder a própria vida. Mas o medo da vida é o medo constante de todo tempo, de toda hora, de todo momento. Já conversou com alguém assim? Ah, deixa eu ir embora logo porque eu tenho medo de chegar lá no bairro. Ah, deixa eu ir embora logo porque eu tenho que atravessar aquela avenida. Deixa eu ir embora logo porque eu estou com pressentimento. As pessoas vivem assim à mercê do próprio medo, do próprio coração. Elas não têm paz, não têm descanso. E aí, a gente vai buscar lá em Isaías capítulo 41, no verso 10, o antídoto para que a gente possa viver uma vida tranquila de paz e para aplacar o nosso coração. Isaías, ele dirigido pelo Espírito Santo,
E o Senhor falando através da vida dele diz assim: por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão, e não só com a mão direita vitoriosa. É nessa hora de dor, de decepção, de luta, de situações adversas, e eu anotei aqui mais algumas situações, como a gente fala de perda. Além da perda, vem a frustração sobre a nossa vida. Além da perda, vem a situação de vergonha, e muitos que estão à nossa volta ainda vão nos apontar: ah, ele deve ter perdido, ou ele deve ter passado por isso, porque ele deve ter cometido algum pecado, ou está em alguma situação adversa que a gente não sabe, tem algo escondido aí. E às vezes não tem nada. Se lembra da situação de Jó, quando ele perde os filhos, ele perde os seus bens, ele acaba perdendo tudo naquela situação. A única coisa que Jó não perdeu foi a fé em Deus. A única coisa que Jó não perdeu é o relacionamento dele com Deus. Agora, você imagina a frustração, você imagina o tamanho da dor, o tamanho da perda de Jó naquela situação. Você imagina o tamanho daquilo que ele estava vivendo. Ele perde filho, ele perde casa, ele perde os animais, ou seja, ele perde tudo que ele tinha à sua volta. E a sua mulher ainda vira para ele e diz: olha, Jó, olha a situação que você está vivendo, amaldiçoa o teu Deus e morre. E por fim de tudo isso, ele perde a própria saúde. Começaram a aparecer nele chagas, e ele se coçava dia e noite, feridas que estavam sobre a vida dele. Mas uma coisa Jó fez: ele não se amedrontou, ele não se acovardou, ele fez o que ele devia fazer. Ele entregou a sua vida, o seu coração, a sua confiança nas mãos do Senhor. E a resposta dele foi: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Amém, querido? E a gente continua caminhando. E mais um antídoto especial contra tudo isso. O último ponto dessa vacina, ou seja, desse antídoto contra o medo da perda, eu preciso ter a certeza sobre a minha vida, sobre a minha alma, sobre o meu coração, do meu destino depois dessa vida. A quem eu confiei a minha alma, a quem eu confiei o meu coração. E sabe qual é a situação que a gente vive? Agora é assim: além da Covid-19, além da enfermidade que causa tantas sequelas e problemas na vida das pessoas, físico, emocional, espiritual, além de tudo isso, que nós passamos por esse medo, está surgindo aí, ou já surgiu há algum tempo, as variantes daquela situação, ou seja, da Covid. O vírus, ele tem uma variante, ou seja, será que essa vacina que nós estamos tomando agora, que a população brasileira está tomando, ela vai abranger essa nova variante? Será que eu vou ter que tomar outra vacina? Pronto, já veio medo de novo sobre a minha vida. Pronto, já veio medo de novo sobre o meu coração. E aí o antídoto é: primeiro, eu preciso ter a certeza que eu estou caminhando com Deus. Porque o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto são importantes. Mas se eu não fizer um checklist, ou seja, uma checagem da minha vida espiritual, se eu não fizer uma avaliação, um autoexame da minha vida, para saber o meu relacionamento com Deus, ele é vivo, ele é verdadeiro, ele não é superficial, ele não é mentiroso, ele não é enganoso, ele não é só quando eu preciso de alguma coisa, e eu tenho certeza que quando eu não estiver mais aqui, eu estou com Deus. Então, a última variante, para que ela apague todas as outras, eu tenho a certeza, e perca de vez o medo de todos os medos, é o medo de perder a minha própria alma. A palavra de Deus, o salmista vai dizer no Salmo 27, no verso 1, ele declara: o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo?
E ainda para frente, lá no Salmo 37, ele é um complemento desse relacionamento. Primeiro, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Você já fez uma oração de entrega? Às vezes, eu já conversei com pessoas que estavam na igreja nessa época há mais de 10 anos, e ainda tinham medo de perder a vida. Tinham medo de perder ainda algumas situações de privilégio que eles caminhavam. Por quê? Porque ele ainda não tinha certeza da sua salvação. A minha pergunta é, se você morrer agora, para onde é que você vai? Você tem certeza se você vai ou não para o céu? Para uma vida de paz e de conforto e consolo com Cristo? Então o salmista, no Salmo 27, ele declara, ele afirma, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Essa deve ser a sua declaração. A primeira declaração que vai complementar todas as outras. Pastor, eu tenho medo de perder, ou seja, eu não tenho mais medo de perder. Porque tudo e todas as coisas são de Deus, estão nas suas mãos. Então o bem, o mal, ou tudo que acontece na minha vida. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 28, que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, tanto as coisas que são agradáveis ou não são agradáveis à nossa vida. Pastor, então como é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? Aí o salmista responde, primeiramente dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. O salmista no Salmo 37, no verso 5, ele nos orienta a fazer uma entrega. Assim como o apóstolo Pedro diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí o Senhor Jesus vem e diz assim, olha, vinde a mim. E eu quero fazer uma adaptação. Ele disse, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. E essa variação, essa variante vai dizer assim, vinde a mim todos vocês que estão com medo de perder alguma coisa na sua vida. Estão com medo de perder a sua situação financeira, o seu emprego, a sua vida, ou a vida de algum querido, alguma situação que você tem passado. Eu tenho tanto medo de perder alguma coisa, um relacionamento. Vinde a mim todos que estão com medo, cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. É em cima dessa palavra, é em cima do poder de Deus, de poder fazer alguma coisa que eu não posso, que você não pode, que nós não temos força nem razão, e nós não temos condição de resolver a nossa própria vida. Quando nós estamos à mercê de uma perda, nós não temos nada como fazer para que ela não aconteça. Nós não temos nenhum poder sobre ela. Quem tem o poder sobre tudo e sobre todas as coisas é o Senhor Jesus. Então eu quero concluir dizendo para você que Ele, aquele que pode tudo e todas as coisas, Ele pode trazer ao nosso coração paz, entendimento, fé, mas nós temos que crer no cuidado de Deus o tempo todo. Quem tem cuidado do seu coração? Quem tem cuidado da sua alma? O que eu preciso fazer diante dessa situação que me causa medo, constrangimento, dores profundas? Primeira coisa que eu tenho que fazer é crer na soberania de Deus, para que eu possa descansar no Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que crer no poder e na soberania de Deus. Como eu faço isso? Como Jó fez. Acima dos seus bens, acima da sua casa, da sua família, da sua própria saúde, ele creu na soberania do Senhor, e ele disse, o Senhor Deus, ele tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos louvar o Senhor assim, nós podemos crer dessa forma, acima das nossas lutas, medos, ansiedades, frustrações, medo das perdas do tempo que a gente está vivendo. Isaías capítulo 26, no verso 3, o profeta declara, tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti.
Seu propósito está firme no Senhor? Então a gente pode ler o verso anterior: tu guardarás em perfeita paz todos aqueles que em ti confiam. O salmista, para encerrar no Salmo 91, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele diz assim, não é simplesmente um salmo para uma benzedice, como muitos fazem por aí. Eu estou saindo agora, vou ler o Salmo 91, que é o salmo de proteção. Não, querido, é algo que tem que estar encravado no seu coração, encravado na sua mente, pela confiança no poder do Senhor. E quando ele diz, aquele que habita, e aquele que está embaixo, aquele que está sobre a proteção, é como você, onde você mora, na sua casa, ela tem um telhado, ela tem um teto, então quando chove, quando faz frio, ou quando a situação é adversa, ou qualquer vento, você está embaixo dessa proteção e desse cuidado. A chuva não entra, porque ela bate no telhado e vai embora. E quando nós habitamos debaixo da mão poderosa do Senhor, é como se eu estivesse assim, protegido por Ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, Ele esteja se manifestando sobre a sua vida. Lembra o primeiro ponto? O Senhor te ama de maneira especial, entrega para Ele. Porque o amor de Deus, Ele lança fora todo medo. Nós estamos falando sobre medo nessa semana. A minha oração é que cada colega, cada pastor, fale profundamente ao seu coração sobre lançar fora o medo e lançar, sim, a confiança, a nossa confiança, as nossas insatisfações, os nossos medos de tudo e de todas as coisas nas mãos daquele que pode resolver qualquer situação, porque Ele é o Senhor, é o Deus que dá e tira a vida, é o Deus que faz, é o Deus que desfaz. É o Deus Todo-Poderoso sobre o céu e a terra. Eu quero orar com você nessa hora. Pai querido e santo, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse tempo tão precioso. Obrigado pelo Apacentar 2021, ó Deus. Por todos esses anos que o Apacentar vem abençoando vidas, que vem, ó Deus, que é uma semana especial, que fala, que transforma, que renova, que restaura. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos, de meditar em temas tão importantes para a nossa vida, para a vida dos nossos queridos amigos e irmãos. A minha oração é que a Tua palavra, Senhor Deus, seja alcance e imunize, ó Deus, os meus queridos desse medo da perda. A Tua palavra seja o imunizante acima de tudo e todas as coisas, que seja a vacina tão esperada, cheia de esperança, de cura, para este mundo em que nós estamos vivendo tão doente, Pai. Deus, eu quero orar pelas pessoas que estão nos assistindo agora, que estão participando desse tempo aqui no Apacentar. Pai, alcança, tira todo medo, Pai. Alcança cada coração, alcança cada família, Pai. Aqueles que estão paralisados, que estão, ó Deus, passando por situações emocionais adversas. Tu és o Deus que pode tudo e todas as coisas. Nós oramos pela cura emocional, nós oramos pela cura física, e nós oramos, Pai, pela cura espiritual. Muito obrigado, ó Deus. Abençoa o Teu povo, guarda o Teu povo e livra-nos do medo da perda. E que possamos confiar somente no Teu amor e na Tua mão de graça e na Tua mão de poder. É minha oração, é o meu clamor, é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Muito obrigado. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, e não temas, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Um abraço aqui do querido pastor Fernando Siqueira, e continue conosco, amanhã tem mais, 20h, no canal do YouTube da Primeira Igreja Batista de Taubaté, o nosso Apacentar 2021, não temas. Até lá.